O ministro Luiz Roberto Barroso, membro do Supremo Tribunal Federal, STF, e presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, foi antiético, parcial, muito tendencioso e inconsequente, ao dizer, no último dia 26 de agosto, durante o webinário promovido pela Fundação Fernando Henrique Cardoso, que o presidente da República, claro, se referindo ao presidente Jair Bolsonaro, defende a ditadura e a tortura. Com suas declarações levianas, o ministro Barroso não agiu como deve agir um magistrado, com imparcialidade. Suas palavras foram de um militante político que faz campanha odiosa contra o presidente Bolsonaro, assim como muitos vêm fazendo com o intuito exclusivo de desgastar a imagem do chefe da nação brasileira perante a opinião pública. Com suas declarações inconsequentes, como presidente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, que é a instância jurídica máxima da Justiça Eleitoral brasileira, tendo jurisdição nacional, inclusive, o ministro Barroso mostra seu despreparo para assumir cargo de tamanha envergadura e representatividade, além de mostrar descontrole emocional, falando que não deve e desprezando a razão. Com suas acusações ao presidente, o ministro Barroso quis transferir as mazelas do STF para a presidência da República, neste momento em que a sociedade brasileira repudia o comportamento autoritário e antidemocrático de vários ministros do STF, a ponto de perseguir e prender até mesmo profissionais da imprensa brasileira. Acusar o presidente Bolsonaro de defensor da ditadura e da tortura é de uma irresponsabilidade absurda, principalmente neste momento em que o Supremo Tribunal Federal, STF, persegue blogueiros, tira do ar contas em redes sociais, manda prender jornalistas sem qualquer prova contra eles, persegue influenciadores apenas pelo fato de defenderem o atual presidente da República. Quem tem poder para analisar e criticar publicamente um presidente da República são os comentaristas políticos e também os profissionais de imprensa. Isso jamais poderia ter sido feito por ele, um ministro do STF, que é, inclusive, o atual presidente do TSE. O papel de um juiz da Suprema Corte é interpretar e aplicar a Constituição Federal. Portanto, a fala do ministro Barroso foi inoportuna e contida de fake news, por que não dizer, comprometendo a imagem do presidente perante a comunidade internacional. A Constituição Federal do Brasil, de 1988, diz em seu artigo 2º: são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Eu agora faço uma pergunta: será que a fala do ministro Barroso não incentiva a desarmonia entre o Judiciário e o Executivo? O ministro deveria dar bom exemplo. Ele errou feio e se mostra suspeito a partir de agora para julgar quaisquer ações contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. Para quem não sabe, o ministro Luiz Roberto Barroso foi indicado para o Supremo Tribunal Federal em 2013 pela então presidente Dilma Rousseff. E pelo que percebemos, já foi o tempo em que os ministros dos tribunais superiores do Brasil apenas julgavam com coerência e imparcialidade. Eles hoje mais parecem militantes da política. E para finalizar, quero aqui deixar uma pergunta: até quando os deuses do STF, Supremo Tribunal Federal, vão continuar impunes, desrespeitando e ferindo crassamente a Constituição Federal do Brasil?